Nós queremos dar início ao 17º, a Rita que sabe, 17º Sarau Literário Itinerante Fixo. Essa brincadeira é o seguinte: quando eu pensei nesse projeto, vamos fazer um sarau literário e a gente faz ele itinerante. Cada mês a gente faz num barzinho, numa casa e tal. A academia, né, toda concordou. E então é o seguinte: nós fizemos ali no Rosário, nós fizemos um sarau. Nós fizemos lá no Bar do Trota. Quando nós fizemos uma aqui, a partir do primeiro aqui, nós dissemos, bom, agora o sarau é sarau literário itinerário fixo. Porque a casa com o Belisário é muito aconchegante. Os seus proprietários, Renato e Marileia, nos acolhem com muito prazer e nos oferecem ainda um chopinho artesanal, uma cervejinha artesanal, que é a melhor qualidade, né? Então ficou assim, sarau literário itinerário fixo. Mas a gente não pode, a nossa regra também é que a gente não pode começar a dizer nenhum poema, a autorizar nenhuma gaita, a autorizar qualquer música, sem primeiro ouvir o nosso anfitrião, Renato. Boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. A couve é um ser vivo, mas ela não fala. E a garagem, apesar também de não se mover, ela é um ser vivo. E a vida dessa garagem aqui, muito dela veio dos saraus que a gente faz aqui. A gente sente assim, que cada encontro que a gente faz aqui, as paredes vão ficando mais... A gente ainda tem uma energia assim, mais interessante, né? Mais viva. Então eu sou o porta-voz, a Marileia também, né? Apesar de falar e se mover, ela não gosta muito de microfone, então sobra para mim, né? Eu sou o porta-voz da entidade Come, da entidade Garagem, da Marileia e de mim próprio. Aí, boas-vindas de nós para vocês, tá bom? A casa é nossa. Eu quero também agradecer o Janir. O Janir é membro também da nossa academia. Aliás, vamos aqui nomear. O Janir é acadêmico, Maria do Carmo é acadêmica, Alencar é acadêmico. E aqui, olha, quem está vindo pela primeira vez, tem poeta novo aqui. Quem está vindo pela primeira vez, eles eu não conheço, mas já estavam aqui quando chegamos, viu? Então, é um prazer tê-los aqui. O sarau viu o microfone livre, pode levantar e ir lá, tá bom? Então eu quero, como que uma homenagem ao meu patrono da minha cadeira, número 13 da Academia Mulheres de Letras, abrir dizendo alguma coisa de João Guimarães Rosa. E ele, né, no seu livro aqui, são fragmentos do Grande Sertão Veredas, que eu marquei lá e tinha copiado para cá. Ele diz assim: pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco, a fim de ir Bahia abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola e eu ia todos os dias e esperava por lá naquele parado raro que alguém
vinha, mas eu gostava, queria novidade quieta para meus olhos. Gradíssimo. Vou fugir um pouquinho do óbvio aqui. Vou contar uma piada. Tá? É uma piada que aconteceu por causa de uma coisa trágica. Foi na época da tsunami que teve no Japão. E o governo brasileiro ficou preocupado com aquilo e resolveu espalhar sismógrafo ao longo da nossa costa toda. E criaram o Centro de Sismologia Brasileiro em Brasília. Depois de tudo ligado, tudo interligado, funcionando, eles detectaram que havia um abalo muito forte na região do Rio Grande do Norte, perto da cidadezinha que chama Jaçanã. Então mandaram um e-mail para a polícia de Jaçanã, puseram assim no e-mail: Centro de Sismologia Brasileiro para a polícia de Jaçanã. Movimento sísmico iminente em toda a zona. Richter 7. Epicentro a 3 km. Tomem todas as providências e nos comuniquem com urgência. E isso, quando você detecta um abalo sísmico, um terremoto, isso é questão de 24 horas, está tudo quebrando. Uma semana depois veio a resposta da polícia de Jaçanã. Polícia de Jaçanã para Centro de Sismologia Brasileiro. Movimento sísmico totalmente desarticulado. Fechamos todas as zonas, prendemos todas as putas, Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros, Epicentro, Epifânio, Epiclêncio, seus 5 irmãos detidos. Só não avisamos antes que deu um terremoto da porra que ninguém avisou nada pra nós. Muito bom. Quer emendar com a gaita? Ó, e Richter foi abatido com 7 tiros. 7. Deve ter 22, porque o outro é bom, só tem 6. Eu conheço gente abatida com 5. Devolveu 2, mas abatido com 5. Olha, eu ainda tô apanhando muito com a gaita ainda, porque eu toco sempre sem microfone. Então na hora que eu vou cantar, na hora que eu vou tocar, então eu ainda tenho uma dificuldade ainda de me acertar ainda. Mas eu gosto de fazer um barulho com ela. Tô falando. Atrapalhou mesmo. Hey, call me Willie, call me Willie. Man, don't foot on, old man try. Call me Willie Brown. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Osmar. Eu quero agradecer a Rita por eu estar aqui, porque tudo começou através dela. Muito obrigado. Amor. O amor queima com brasa, quando está distante.
Quando se aproxima, dá um calafrio, a brasa se apaga e depois acende com amor. Com amor, tudo fica maravilhoso. É muito bom amar e ser amado e ser correspondido. Quando a gente tem alguém do lado, ficamos agarrados como melado. Quando a noite chega, estamos abraçados, doce como mel, tendo uma rosa apontada para o céu. O que seria de nós se não existisse o amor? Porque o amor supera o ódio. E ele resplandece como uma flor. Quando as pétalas começam a cair, sua fragrância não é para si. Tudo que vem do amor é perfeito. Onde tem amizade, tem tudo aquilo que precisamos. Paz, amor, felicidade andam juntos. Precisa de felicidade para ter paz. Precisa de paz para ter amor. Sem amor, não existe paz e nem felicidade. Valeu, Osmar. Tem uma letra de Florbela Espanca e Raimundo Fagner, Então é que bom. vocês vão conhecer. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isto, toda graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Com amor, né, Osmar? Soneto que chama Translúcida. Sempre em palavras soltas me expresso, no findar de infinitos instantes, no pulsar incessante e insistente, no flagelo absurdo, confesso. No limiar de outrora futura, flutua paradoxo dos fluidos distintos, instinto altos preservatícios, no início, fim do começo, salivando amarga doçura. Nem voar, andar ou tropeço, minha alma fugaz de passagem, havendo findar o começo. Nem a mais inebriante viagem traz de volta o que foi o amanhã, translúcida, lúcida loucura, no viver, reviver do divã. Janir, né, Sr. Janir? Essa aqui é nova, tá, gente? O Sr. Janir mandou a outra também. Ele falou, você achou bonito? Eu falei, achei maravilhoso, né? Porque tudo do Sr. Janir, assim, ele toca a alma. Ele tem a alma gentil, né? A pessoa é gentil com a alma Vai também. que eu canito, hein? Olha só. Então ele falou sobre o nosso passado, porque eu sempre cobrei dele, que ele só fala da Lourinha, né, Elias? Essa Lourinha é uma paixão danada. Aí ele resolveu fazer da Morena. O nosso passado. Ah, como eu queria ouvir de novo aquela música, ver em teus olhos a resposta que faria, sentir as tuas mãos geladas, os teus lábios como brasa, os teus braços me apertando, a tua boca com a resposta calada, teus cabelos negros como a noite, a tua pele morena e quente, um sussurrar baixinho no meu ouvido, que o amor nos vingaria como um açoite. E a gangorra virando com o vento, e o parque ficando vazio. Só tinha um bem-te-vi como testemunha, que o nosso amor ficara naquele tempo.
Aquele vestido ramado, o perfume ainda paira no ar, sem que eu consiga esquecer, por todos esses anos passados. Em meus lábios ainda tem o sabor dos beijos que trocamos, em uma festa de exposição. Aquele dia te amei como ninguém. Tudo que bom um dia acaba, como gostaria de olhar em teus olhos, sentir o calor dos teus beijos, ficar comigo e novamente te amar. Mas o tempo tem o seu tempo. O passado fica no passado. Ninguém e nada pode mudar. Aceitar o que foi é um exemplo. Uau, uau. Maravilhoso. Uma aula Helena Ferro, que o Janir tem, né? Isso aí pode escrever uma frase embaixo aí. Ah, pode? Baseada em fato real. Boa noite a todos, prazer. Meu nome é Fernanda, primeira vez que eu estou aqui. Sou uma amante da poesia, da literatura e eu quero falar, eu queria até deixar para depois, mas meu celular está acabando a bateria, eu tô com medo dele acabar e eu não trouxe o livro, porque eu emprestei, eu gosto muito de fazer isso. Eu leio o livro, impresso, dou, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar com o livro, não. Eu gosto de, sabe, proporcionar para as pessoas quando eu gosto e para as pessoas também. Esta autora é uma portuguesa, chama Matilde Campilho, ela é uma jovem escritora e esse livro chama Jockey. O nome do poema se chama Briga entre um terreno sagrado e outro. Perdi muito tempo pensando sobre se você iria para o céu ou para o inferno. Achava que com tanta gente ferida por seu punhal, havia uma possibilidade, sim, uma possibilidade de que você fosse parar no inferno. Mas depois também tinha aquela coisa de você nadando na praia da Moreira, ou de você desenhando com uma pedrinha branca na pele de um rochedo irregular, ou até de você aparecendo sorrindo na minha frente. Tinha a forma como você conversava com estranhos na rua à hora dos lobos, seu jeito de segurar a raquete quando jogava badminton, aquela sua atrapalhação quando você se atrasava, você sempre se atrasava e chegava correndo, se justificando, olhando o relógio, que você nem tinha. Você toda afogueada, subindo no banco de trás da minha bicicleta, enquanto eu continuava lendo o Jornal Internacional calmamente, sempre calmamente, te esperando. Você dizia, desculpa, eu li a última parte da notícia que falava de um barco encalhado na Mesoamérica e depois te dizia, vamos? Havia a possibilidade, uma forte possibilidade de que você terminasse no céu ou no paraíso. O tempo que você levava para se despertar nas manhãs de dezembro, a atenção que você dedicava a todas as partes do seu corpo e de meu corpo, e do corpo do raminho de peônias que adormeciam e acordavam conosco no hotel mais sujo da cidade, em dezembro e fevereiro. Isso dizia muito sobre sua vocação para a meditação e também para o desespero. Passei muito tempo pensando sobre se tua inclinação te levaria até o inferno, pouco depois de tua morte. Eu também pensava, se você morrer, eu morro. Se você escolher o gole do diabo, eu bebo do mesmo cantil. Foi assim que me tornei ladrão. Assim que apontei o canivete na têmpora de Xavier Temente. Assim que assaltei a horta biológica para levar todos os pés de salsa dourada. Foi assim que esbofeteei o policial e, pior que isso, foi assim que esmurrei o meu colega samurai, quando eu sabia que ele fazia aquilo só por diversão ou por imitação. Passei muito tempo pensando num lado e no outro, e, portanto, nos intervalos do terror, para descobrir minha retaguarda, eu dançava na quermesse, alimentava os castores, contava as línguas das tribos, fazia vênia aos astrofísicos, beijava todas as cabeças dos pássaros e dos lampiões, não fosse Deus tecer a manta e fazer-te escolher a água benta.
Para onde você vai, eu não sei. Na verdade, não me importa mais, porque no caminho do post-mortem aconteceu o que dei de caras com a vida. Muito bem. Então, é o nascer da vida. Tudo tem sua vida. O ser humano nasce com ela. A natureza germina para dar a vida. Os pássaros aquecem seus ovos para tornar a vida após os seus rebentos. Os insetos, por menor que sejam, têm sua vida. E sempre uma vida depende da outra. A semente morre para nascer outra vida. O grito nasce do sopro e vai ao encontro dos seus objetivos. O amor nasce do olhar. A caridade nasce da compaixão. A indiferença nasce da incompreensão. A amizade nasce da cortesia. A ignorância nasce da arrogância. A tristeza nasce após uma perda. A briga nasce após a desavença. Mas a morte só vai nascer após a vida. Obrigado. Não posso preparar o microfone. Lá na antiga Grécia, Aristóteles, Sócrates, Heráclito e Platão verbalizavam, diziam, comunicavam, explicitavam que a repetição é a mãe da sabedoria. Então, estar aqui com vocês é para mim um momento inefável, épico, um momento divino. Prepare-se para uma viagem inesquecível. Inesquecível. Eu, quando estava vindo para cá, dizia no hino da minha alma, vou sair mais sábio, já estou saindo. Eu não sabia, Fernanda, parabéns que você está certo com essas árvores de onde você veio, com seu esposo, e não sabia que você estava conectado à poesia. E eu vinha dizendo para o Henrique, quando ele estava falando para mim o que ele ia apresentar, que isso emergiu quando ele estava em Guarapari, eu disse, olha, meu querido neto, isso foi a divindade que falou com você. Pétalas do amor, pétalas de flores nós conhecemos. E aí a divindade começou a trabalhar, e nós fomos recebendo, isso é um tijolo sobre outro, tijolo sobre outro, e depois quando você senta no laptop e pensa que está tudo pronto, a divindade chega e desmancha tudo, faz tudo outra vez. Então tudo que nós estamos apresentando na nossa vida pessoal, familiar, profissional, eu, Horaci Bandeira, faço 17%. Ouça isso, Rita. E a divindade faz 83%. As 7 pétalas do amor. A alma humana, na sua singular trajetória existencial, ou seja, cada um de nós aqui é único. A alma humana, na sua singular trajetória existencial e evolutiva, tem no aqui e no agora, aqui é o espaço, agora é o tempo, a liberdade, ouçam isso, da escolha para gestionar, gerir, administrar e exercitar as 7 pétalas do amor, as quais são, preparem-se, primeira pétala, família. Segunda, o bem. Terceira, a verdade. Quarta, o perdão. Quinto, a sapiência. Sexto, a gratidão. Prepare-se agora. 7ª pétala, a sintonia com o Pai, vida, criativo, inteligente, amoroso e perfeito. Vou trazer para todos nós. Ótima noite, gente. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, lendo minha primeira poesia que eu escrevi. E o título dela é Sol. Eu sou como o sol. Todo anoitecer eu morro e no amanhecer renasço de novo. Cheio de luz e esperança para dar. Mas no anoitecer, morrer na escuridão irei. Profundidade pouca é bobagem, né? Esse aqui eu fiz, porque eu estava lá no Rio. Fui fazer um passeio junto com a minha esposa e fiz lá enquanto passeava. Um passeio, esse é do Cristo Redentor. Como é que chama a sua esposa? Gleides. A Gleides. Isso aí. Aqui, vai. É um passeio triunfante, perfeito e legal. Você está longe do microfone, não estamos conseguindo ouvir isso. Aproxima mais do microfone. Isso. Tá bom. Um passeio triunfante, perfeito e elegante, com muito amor, passeando no Cristo Redentor.
onde a natureza, com sua beleza, distrai perfeita visão da elaboração com a amizade que vem do coração. E o amor perfeito com um abraço e um aperto de mão. Vamos conversar todos e viver como irmão. A verdadeira flor, uma rosa vinda do nosso Senhor. Muito obrigado. Eu trago para vocês um poema. Eu trago para vocês um poema de um autor que eu gosto muito, Manuel de Barros. Grande Mané. O título é O Apanhador de Desperdícios. Usa a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fadigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Então, Grande João! Graças a Deus que tudo tem muitas saídas, né? Nós estamos vendo coisas que a gente achava que não tinha saída, saiu. Pois é. Vai ter entrada também. Vai. Ela mostra, todos nós somos educadores, tá certo? Por exemplo, o professor Luiz Gonzaga, ele foi um educador meu, não é na escola tradicional onde tem um professor e aluno. O professor Luiz Gonzaga e o Paulo Fraga foram meus professores na escola existencial. Veja bem, a apresentação do Elias, ela é encantadora e mostra, tá certo, que essa capacidade criativa que a inteligência colocou dentro de nós, a inteligência é o pai vida. Né? Se você olhar o que a divindade coloca na nossa existência, você vai ver que é um palco de criatividade, inteligência, criatividade, amor, etc. Então, Elias, eu não conhecia, tá certo? Isso aí, 2004, estou sabendo disso agora. 19 anos atrás. Parabéns, é uma coisa lindíssima que mostra o poder que a consciência humana tem de criar, de inovação. Agora tem que ter garra, né, para ir buscar. Criar uma frase com letra começando tudo com Z não é brincadeira. Mas, ou seja, o esforço é o que a medicina hoje diz, né, certo? O comando mental do que eles chamam paciente, que é uma palavra péssima, né? Os médicos, meus clientes usam a palavra cliente, não paciente. Que a vontade da cura é muito maior do que o remédio. Veja bem. Então, excepcional, hein? E diz para nós o quanto nós podemos evoluir. Agora eu quero lhe fazer um pedido que na Academia Morense eu fiz, na Academia Morense de Letras, e te faço você no próximo sarau trazer aqui. Eu fui convidado por ele, não sei se Inês estava naquela noite épica quando ele defendeu a monografia dele no curso de jornalismo. Lembra disso? Tem quantos anos isso? 2005. Ou seja, 19 anos atrás. Tá certo? 2005, 18 anos atrás, né, Elias? Isso. E então ele nos convidou e eu fui. Ele fez uma apresentação que eu vou sugerir que ele faça no próximo sarau, que é uma coisa encantadora. Sobre a trajetória. Qual o tipo que está aí, Elias? Jesus e sua didática de comunicação. Olha, Jesus e sua didática de comunicação. É uma epopeia. Tá?
um banho de erudição sobre a comunicação. Então a sugestão, viu, Elias? A sugestão... Ah, quem foi meu orientador? Pois é, parabéns, tá? Porque eu estive lá, tá certo? E assim que acabou, você lembra o que é que eu falei? Eu estou falando aqui, uma apresentação internacional de alta endogenia, de grande utilidade para todos nós. Então, Elias, está lançado aí, tá certo? Viu, Elias? Está lançado aí. No próximo sarau, você espreme aquilo tudo, você apresentar para nós aquilo, que é uma coisa lindíssima, importantíssima. Dá muito caldo, hein? Dá. Por que nós estamos fazendo esse pedido? Olhe bem para a minha mão. Quais são as 3 coisas que mais a Fernanda que está ali usou hoje? Quem quer acertar? As 3 coisas, 3 ângulos que a Fernanda mais usou ontem, o Alencar, a Inês, a Maria do Carmo. Quais foram? Quem quer arriscar? Não tem prêmio não. Quais foram? As 3 coisas que mais nós usamos hoje, vamos usar amanhã. O verbo, a palavra. Isso, palavra. A segunda, a existência. E a terceira, o oxigênio para respirar. Sobre Feng Shui. Feng Shui é o Feng Shui que eles falam, né? O Feng Shui é a energia, né, das coisas. Então a flauta de bambu, graças ao seu interior oco e segmentado, consegue elevar a energia chi dos ambientes. Sua presença singela exalta a paz, a segurança e a estabilidade dos ambientes, sendo muito útil para neutralizar efeitos energéticos criados por vigas longas e aparentes. É pendurada na diagonal, mantendo-se o bocal direcionado para baixo. Esse é o texto da revista. Minha poesia pequenininha, flauta. Fluidos divinos vagam pelo ar, leves emanações de puro devaneio, afagam nossa mente a flutuar, universo de sons nos envolvem por inteiro. Toque seu íntimo sopro divino, ao pulsar eterno dos sons fluindo. Isso aqui eu fiz, foi 19 de janeiro agora, 2023. Aí a flauta foi que ano? A flauta, na época era 98, que eu pesquisei na revista. 98? É o poema aqui. Então, como eu faço flauta de bambu, era um panfleto que eu gostava de distribuir e tal, e fazer esse poema. 19 agora de janeiro desse ano, na época ali a gente perdeu Rolando Boldrin e Gal Costa. E eu fiz um soneto sobre isso. Chama Conto um Canto. No momento que se perde Gal, rolando minhas ideias Boldrin, vivendo o tempo anormal do vazio que deixam em mim. Seria sendo mais uns que vão, num piscar de mundos perversos, nem sempre discretos, amar amando o refrão? Cante, ainda sem fim, minha voz do êxtase, fagulha cristalina do deslumbre. Conte a última história, mode nós cadendo a prosa, conto, canto, quanto encanto nos une. Então o Elias é o meu próximo estudado, né, homenageado. Você está convidado para a Ciranda Cultural, né, Elias? Já aconteceram 2 conosco. Então em Pirapaminha aqui, o Elias e o Natalino foram os homenageados, juntamente, senhor Jani, desculpa, juntamente com Carolina Maria de Jesus, que a gente estuda um nacional. Então a gente vai estudar o Elias e Guimarães Rosa, que é nacional, né, nas 2 escolas. Então eu coloquei aqui, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Fragmento de Grande Sertão Veredas. Palma do Fernando! Pessoal, boa noite para vocês. Tá ótimo, obrigada. Um pouco mais próximo do microfone, melhor para você. Tá certo. A voz é muito melhor. Tá ótimo, obrigada.
Pessoal, assim, é uma honra estar aqui hoje com todos vocês, tá? Queridos amigos, novos amigos com certeza, amantes da literatura. Eu não sou escritora, eu sou professora há 24 anos, adoro a literatura. Tive a honra de estudar meu querido Carlos Drummond de Andrade, as crônicas de Drummond, em 1930, em Belo Horizonte. É a minha dissertação de mestrado, eu gosto muito dele. Mas hoje vim trazer algumas palavras de reflexão, né? Sobre coisas que eu penso, literárias. E não trabalho com literatura, não dou aula de literatura hoje. As minhas funções hoje são mais administrativas, mas a docência sempre foi um prazer para mim. Fui professora do ELI, tenho muito orgulho disso, né? Sou formada em comunicação, sou professora na família há 19 anos e, né, tenho outros colegas e alunos, ex-alunos e hoje colegas aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, Renato? Meu colega da faculdade também. Vamos lá. Felino. Descanso o olhar no horizonte até onde o desejo de ser e estar me leva. A tarde, sem permissão, se foi com sua malemolência tropical, me deixando com o lusco-fusco do ser estar. Sem demora, um breu intenso cai sobre mim. Pisco 1, 2, 3 vezes, tentando encontrar meu farol. Mas estou em terra firme. A fluidez do mar não há. Sinto sobre meus pés descalços ainda o calor do chão, do dia. Mas luz não há. Então fecho os olhos. O silêncio me faz olhar para dentro. Ouço minha respiração profunda em sintonia com uma cigarra orquestral. Me pego sorrindo no silêncio da noite vagarosa que, espreguiçando-se sem pressa, sorri de canto. E eu devolvo o presente. Sinto o sereno da noite em meus cabelos, o vento frio arrepiar minha pele. Abraço meus joelhos, encosto meu queixo bem junto do meu peito e sinto a imensidão da noite cair sobre mim. Permaneço imóvel, em silêncio, e aceito minha pequenez. O tempo parece querer parar. Sinto-me afrouxar as cordas que me aprisionam. Aconchego do estar me aqueço. Bem perto dali, um som familiar rompe o silêncio da noite. Abro os olhos devagar, foco meu olhar no vazio da noite e fito a escuridão. Estendo a mão e já não estou só. Alcanço sem resistência o dorso de um felino imponente, que mira seus olhos estelares para o meu colo de algodão. Lá no firmamento, na constelação de Órion, as Três Marias tentam entender como o caçador vira caça e lambe a mão carmim. Ótimo! Olha a riqueza, né, de uma jovem. Aí eu te pergunto, eu te interrogo, tá certo? Você escolhe o vocabulário. Isso tá onde? Tá escrito onde? No meu caderninho, claro. Tá, e como é que nós vamos ter acesso a isso aí? Tá gravado agora. Tá gravado, né? Ok. Primeiro, o chopp cortesia da Convilizada, da Elias. O segundo, a Maria do Carmo leu uma poesia do Manuel de Barros e tem uma história muito interessante que uma aluna da UFRJ escreveu uma tese de doutorado sobre o Manuel de Barros e levou, né, essa tese para ele, para o poeta, ler, né? E ele falou assim: minha filha, quando eu escrevi essas poesias ali, eu não estava pensando nada disso que você. O Manuel de Barros, ele tem um documentário, a gente já passou esse documentário aqui numa cerveja filosófica, tá? A gente fez uma análise filosófica desse documentário. Esse documentário, quem fez foi um colega de turma meu de jornalismo no Rio, que é o Pedro de César. Ele conseguiu que o Manuel de Barros fizesse o documentário com ele. É chamado Só 10% é Mentira. Isso está disponível no... Só está disponível na Netflix e também no YouTube, tá? E aqui na garagem a gente tem ele gravado. Se vocês quiserem fazer uma roda de leitura, ou uma cerveja filosófica, ou, né, vir conversar, tá aqui. A questão da palavra,
geralmente, assim, eu sou convidado para fazer palestras sobre meio ambiente, né? Aliás, tem uma muito boa no canal Elias Muratório, feita recentemente. As 2 semanas a gente deu uma entrevista para o Elias sobre o Rio Muriaé. E eu, geralmente, assim, antes de fazer a palestra, eu conto uma parábola de um rei. Ele chamou os sábios da corte e falou assim: eu quero que vocês leiam todos os livros que existem e resumam todos esses livros num livro só. Aí os sábios falaram assim: mas isso é uma tarefa quase impossível, como é que a gente vai resumir todos os livros num livro só? Os assuntos são tão diversos. Aí o rei falou assim: façam o que eu estou falando, o que eu estou pedindo, mandando, senão eu vou cortar a cabeça de vocês. Aí os sábios, né, saíram naquele universo conhecido ali, né, viajaram muito, recolheram os livros, leram e resumiram e deu um livro dessa grossura assim, entregaram para o rei. Aí o rei pegou o livro e falou assim: agora eu quero que vocês resumam esse livro num capítulo. Aí os sábios de novo reclamaram: mas nós fizemos uma tarefa hercúlea, né, ler todos os livros e resumir já foi uma coisa absurda, foi um negócio quase, né? Aí o rei tornou a dizer: façam o que eu estou mandando, senão eu vou cortar a cabeça de vocês. Aí os sábios resumiram no capítulo, ou seja, demorou menos, né? Tipo assim, um mês mais ou menos, eles conseguiram resumir o livro no capítulo e entregaram para o rei. Ele disse: agora eu quero que vocês resumam esse capítulo numa frase. Desculpa, no parágrafo. Aí os sábios já sabiam, né? Se não resumisse, pô, aí no dia seguinte apresentaram o parágrafo. Aí o rei falou: agora esse parágrafo numa frase. E levaram a frase para o rei, e o rei falou assim: agora de tudo que vocês leram, eu quero uma palavra só, a coisa mais importante que existe. Então, geralmente eu começo as minhas palestras de meio ambiente contando essa parábola e perguntando qual palavra sobrou. Né? Então já teve aluno da família, por exemplo, de gestão ambiental, aluno, né, que falou assim: a palavra mais importante é o Pedro, meu namorado. Já aconteceu isso. Aí tem gente que fala que é Deus, né? Tem gente que fala que é amor, a água, o amor, meio ambiente, mas geralmente as pessoas erram, né? E eu poderia de novo oferecer um chope de graça aqui para quem acertasse essa palavra. Paz também é muito importante, mas não é a palavra mais importante. Cabeça. Cabeça dele. Isso é porque está falando. A palavra mais importante que sobrou, que os sábios entregaram para o rei, é sobrevivência. Porque se a gente não sobreviver, se a gente não estiver vivo, a gente não adora a Deus, a gente não respira, a gente não bebe cerveja, a gente não ama, a gente não tem paz, a gente não tem, a menina lá não tem Pedro como namorado, não tem sarau. Então, a coisa mais importante é sobreviver, né? Sobrevivência, essa é a palavra que sobrou. Bom, eu ia ganhar, porque eu falei, pensei aqui vida. Mas como eu não posso beber chope, Mas a palavra não é vida, a palavra é sobrevivência. O gosto do seu do vale. Mas eu na trave é Como é que é o tipo? Você pode passar o chope para Cristina. Geralmente é meu aniversário, né? E o pessoal pede para que eu faça um discurso. Aí eu falo assim: como eu não escrevi nada, eu vou falar de improviso. E faço o seguinte discurso: nas alteridades dilemáticas do climatério clavicórnio, nas ânsias catalépticas do desaguisado apólio, quando os estouros das bombas acrobáticas comprimem túrgido ditatorial das massas crepudinosas, do assunto ao atlético híptico às digitiformas afoteloides. Não trepideis, ó filhos de Anavec, ante o relindetório da arautia fatalística, breve surgirão as hipócritas orgias. Bela Esther,
é mister que a sociedade odierna busque em fluxo lutar normas emanadas do poder judicante. Os legisladores não podem outorgar guaridas aos miasmas das infiltrações ideológicas dissolventes, pois aí seria frustrar os anelos desertados das opíparas cornucópicas das graças burocráticas, não obstante do contexto inserido sibericamente. Boa noite novamente. A poesia que eu vou ler aqui agora é de fato a primeira que eu fiz, que eu achei ela aqui. Eu fui procurar ali se tinha, achei de surpresa. Ela é bem pequenininha, que foi a primeira que eu fiz mesmo. Foi no improviso. O título é Linha. A única coisa que eu desejo na vida é achar a linha reta e não se os embolados, como é de costume. Bem, cara.